Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Provocações Teológicas. Um programa que é iniciativa do curso de Teologia da Universidade do Grande Rio, a Unigran Rio. Hoje, aqui ao meu lado, eu tenho o prazer de ter o professor Diego Santos Ferreira. O professor Diego Santos Ferreira é coordenador e professor, do curso de letras, língua estrangeira, letras em inglês. O professor vai poder falar um pouco mais a respeito disso. Mas hoje, nesse nosso Provocações Teológicas, nós escolhemos um tema que é a especialidade do professor Diego, que é a literatura de Shakespeare, né? Então, ao meu lado aqui, nós temos um shakespeariano, né? Um especialista em Shakespeare. Eu vou falar mais alguma coisa a respeito do currículo do professor Diego para que todos conheçam e nós já vamos iniciar o nosso bate-papo. Então, o professor Diego tem graduação em Letras, Inglês e Literaturas, de Língua Inglesa de 2006, uma especialização em 2009 e o mestrado em 2012 em Literaturas de Língua Inglesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Foi coordenador pedagógico e professor de língua inglesa na FISC, Escola de Idiomas, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, o professor Diego, como eu disse, ocupa o cargo de coordenador pedagógico e professor adjunto, mestre de literatura inglesa norte-americana e língua inglesa do curso de letras aqui da Unigran Rio. Professor Diego, muito obrigado, seja bem-vindo, né? Como eu disse, nosso primeiro bloco a gente vai falar todo o programa, né? Mas esse primeiro bloco, o que o senhor pode nos dizer a respeito da vida de William Shakespeare, né? Qual a importância de Shakespeare e principalmente da sua obra Hamlet, se minha pronúncia está correta, né? Para esse campo da literatura, professor. Bom, primeiro eu agradeço o convite, é sempre um grande prazer falar sobre Shakespeare, sempre um grande desafio, acho que a gente precisa assumir isso, né? Porque é uma figura que tem sido comentada, estudada por tantos anos, né? Pelo menos 400 anos, mas é sempre um grande prazer falar sobre esse grande autor, falar sobre literatura inglesa, especificamente sobre William Shakespeare. Bom, a importância do Shakespeare, que se dá a importância do Shakespeare, é difícil responder essa pergunta. Né? Acho que a gente começa a responder hoje e termina talvez na próxima semana. Né? Mas Shakespeare está em um momento que a gente pode atribuir a importância dele ao seu momento de produção. Ele está em um momento onde os holofotes estão virados para aquela Inglaterra, estão virados para as artes. O Shakespeare é um autor elisabetano, é um autor renascentista, que está ali naquela renascença, na verdade, está assistindo a uma transição de Idade Média para início de uma renascença, que está assistindo a uma transição de dinastia, de Tudor para os Stuarts, né? A Rainha Elizabeth morre depois de governar a Inglaterra por 44 anos, e aí Jaime I, que era Jaime VI na Escócia, é chamado para ocupar o trono inglês, e ele também assiste a essa mudança. Né? E está assistindo a uma mudança de século, né? Do século XVI para o século XVII. Né? Muitas mudanças ao mesmo tempo, um momento em que as artes estão sendo muito valorizadas, um momento em que o humano está sendo olhado especificamente, e como um grande autor muito sensível à sua época, consegue captar os sentimentos ali desenvolvidos, os sentimentos ali de toda uma... daqueles homens, daqueles humanos ali, daqueles ingleses, e consegue colocar isso, materializar isso nas suas obras. Nós temos, assim, do contexto social do próprio Shakespeare. Ele vem de que tipo de família? De uma família tradicional inglesa? Ele era abastado? Né? Tem alguma informação sobre a sua formação, professor? Shakespeare vem de uma família de classe média, morava em Stratford-upon-Avon, que é uma cidade distante de Londres, acredito que de trem 2 horas e meia. Me parece que quando Shakespeare saiu de Stratford-upon-Avon e foi para Londres para tentar a vida como ator, ele, a cavalo, né, levou 4 dias para poder chegar. Teve acesso à escola, vem de uma família de origem católica, teve acesso à escola,
Teve acesso à Grammar School, que é a escola de gramática que muito comum na época elisabetana, onde o ensino era baseado em gramática, retórica. Retórica era algo ensinado nessas escolas, o que certamente permitiu que ele escrevesse textos para o teatro de forma incrível. Foi nessa escola que ele teve certamente acesso aos clássicos, autores como Ovídio, Sêneca, Plauto, Terêncio, grandes dramaturgos, né, das peças latinas, né, romanas, e tendo que ler esses textos em voz alta, né, decorá-los para aprender o latim mesmo. Acredito que foi aí que ele teve acesso a esses grandes autores. Então, assim, o contexto familiar dele era muito propício para a realização da carreira e da vida dele? O contexto familiar dele, eu diria que o contexto, aquele contexto histórico ali, nós estamos falando de um autor que, além de ter tido acesso a esses grandes clássicos, herdou também teve uma herança poética de grandes poetas ingleses, como o Geoffrey Chaucer. Podemos perceber isso nas suas poesias. Então, todo um cenário, o teatro se desenvolve nesse momento na Inglaterra, nessa renascença inglesa, é quando o teatro mais se desenvolve, muitas peças sendo produzidas, alguns autores passando pela universidade para produzir peças, para escrever para o teatro. Então, é um momento onde tem uma porta grande aberta para se desenvolver as artes. Entendi. Dentro desse nosso bate-papo hoje, a gente vai falar ainda mais um pouco sobre a obra de Hamlet, né? Para aqueles que não sabem, a especialização, o mestrado do nosso querido professor Diego foi, evidentemente, dentro de Shakespeare, mais especificamente na obra Hamlet. Hamlet foi talvez a obra ou a peça teatral de Shakespeare que mais teve adaptações nesse nível mundial, supera até mesmo Romeu e Julieta. Como que é isso, professor? Lúcio, a gente precisa fazer um levantamento específico para falar com muita certeza. Mas eu acredito que Hamlet não supere Romeu e Julieta em termos de adaptações ou empréstimos de elementos. Talvez Romeu e Julieta ainda seja a peça mais adaptada do Shakespeare. Por outro lado, quando nós falamos de Hamlet, nós estamos falando da peça, do texto mais citado do Shakespeare, pelo menos no mundo ocidental, só perdendo para a Bíblia. Nossa. De acordo com os estudiosos do Shakespeare Institute, a Bíblia é o primeiro livro mais citado, né, que tem passagens mais citadas. O segundo é Hamlet, com trechos como Ser ou Não Ser, Eis a Questão, e todo o monólogo lá, todo o solilóquio do Ser ou Não Ser. Trechos como a famosa frase que ele diz para Horácio: há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a sua filosofia, né? Entre outras falas. Então, Hamlet, qual a importância de Hamlet? Por que Hamlet, como peça, movimenta, desperta tanto interesse daqueles que leem? Por que ela é tão estudada? Ainda talvez seja a peça mais estudada, aí sim. Eu lembro de uma das aulas que eu assisti com a professora Bárbara Eleodora. Ela disse que o Hamlet, foi interessante quando ela resumiu que o que Shakespeare fez com Hamlet foi pegar uma fonte, uma história que já existia, uma história conhecida, e adaptar e transformar numa das maiores reflexões sobre o humano. Acredito que Hamlet apresenta questões que não foram resolvidas no humano, por isso que nós olhamos tanto para ele. Hamlet pode ser visto como a personificação da dúvida. Faz, não faz, como se posicionar, como resolver os problemas de forma que eles sejam de fato resolvidos, sem ter certeza alguma do que pode acontecer. Sim. Né? Hamlet é o personagem que mais, talvez seja o personagem shakespeariano que mais questiona, é um dos que mais fala, se olharmos as peças. Ok. Né? E
Em relação à questão teológica, podemos dizer que Hamlet é um homem de pouca fé, né? Ok. Porque ele se questiona o tempo todo o que vem depois, Ok. to be or not to be, né? Ser ou não ser. Cometo suicídio, na verdade é isso que ele está perguntando, ou não cometo suicídio. Sim, então assim, guarda essa fala para o nosso próximo bloco e nós vamos começar a iniciar o nosso próximo bloco falando então a respeito dessas questões que envolvem o Hamlet, esse personagem, Shakespeare e a questão da fé. Ok. Vamos para um rápido intervalo, já retorno com o professor Diego aqui no nosso Provocações Teológicas. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Provocações Teológicas. Ao meu lado, o professor Diego, professor coordenador do curso de Letras da Universidade do Grande Rio, da Unigran Rio. Professor, nós terminamos o primeiro bloco, eu até interrompi o professor, porque nesse bloco eu queria falar especificamente dessas aproximações em relação a essa obra exclusiva que nós estávamos falando, do Hamlet, e as suas aproximações com as questões existenciais e se dá para fazer alguma relação com religião, com fé. Eu acredito que se isso não é transparente, a gente pode ter uma certa percepção, porque o mundo europeu da época, como nós estávamos falando, né, da vida do próprio Shakespeare, envolvia, né, tinha essa áurea de religiosidade. Como é que era isso? E se quiser terminar ainda aquela explanação do primeiro bloco, eu acho que já ia nesse sentido também, né? Sim. A respeito do Shakespeare e do próprio Hamlet, que, pelo que o professor estava me falando, era alguém com sérios problemas existenciais, um personagem, né? Isso reflete também um pouco do próprio Shakespeare ou não? Era apenas uma adaptação ou uma criação dele? Bom, nós não temos como ter essa resposta se de fato o Hamlet refletia o Shakespeare, porque não foi deixado nada escrito dizendo que aquele personagem refletia o seu autor. Mas, quando a gente pensa em contexto relacionado à religião naquela época, naquela Inglaterra, é importante saber que durante o reinado da dinastia Tudor, a Inglaterra passou por diferentes religiões. Primeiro, católica, com o Henrique VIII, né, que rompe com a Igreja Católica quando a solicitação de divórcio dele com a Catarina de Aragão não foi aceita pelo Papa. Ok. E expulsa a Igreja Católica da Inglaterra e surge com a igreja Anglicana, sendo ele o head da religião. Depois da sua morte, seu filho Eduardo VI, que continua com a Igreja Anglicana, assim como seu pai. Depois o reinado, depois da morte do Eduardo, por volta de 15 anos de idade, ele morreu muito novo, foi para o trono aos 9 e reinou até os 15 anos. Com a Maria Tudor foi para o trono e a Inglaterra volta a ser uma Inglaterra católica no momento em que a própria rainha perseguia os protestantes, e é por isso que ela foi considerada Bloody Mary, né? Maria Sangrenta, porque ela matava os protestantes. Depois de reinar por 5 anos, a morte da Maria Tudor, a Elizabeth, filha da Ana Bolena, de Henrique VIII com Ana Bolena, vai para o trono e nós temos uma Inglaterra protestante, assim como a mãe era, né? Mas, enfim, Elizabeth lidava com um certo cuidado com essas questões religiosas. Então, assistindo a essa Inglaterra que o Shakespeare produz, e depois com a chegada do Jaime VI da Escócia, um rei católico, a Inglaterra passa a ter a Igreja Católica novamente ganhando destaque, né? Quando eu digo que o Hamlet é um homem sem fé, porque ele não expressa
crença em um divino. As perguntas que ele faz ao longo do ser ou não ser eis a questão, Sim. na verdade ele se pergunta o que ele deve fazer, cometer suicídio ou não cometer suicídio. Ele descobre que o pai foi assassinado pelo próprio tio, se casou com a mãe em pouco tempo, acredito que por volta de 3 meses, e então ele depois tem um contato com o espírito, com o fantasma do pai, que aparece e diz, olha, eu fui assassinado, o meu assassino é o seu tio, Cláudio, e você deve me vingar. E aí ele fica, o que fazer? Se eu matar o meu tio, se eu fico na vida, se eu não cometo suicídio, eu tenho que matar o meu tio, rei da Dinamarca. A peça se passa na Dinamarca. Se eu tiver que, de fato, seguir esse código de conduta, essa vingança que eu preciso vingar o meu pai, eu tenho que matar o meu tio. Senão, o que eu faço? Então, se eu me matar, eu não sei. Se eu cometer suicídio, o que eu vou encontrar depois? Nunca ninguém voltou para dizer como é. Então, o que esperar? E se as dores não terminarem? Né? Então ele fica nessa... Certamente um homem de fé, um homem que segue uma religião, não se questionaria, não teria esse tipo de questionamento do Hamlet, provavelmente. Sim. A gente tem uma certa percepção, né, dentro da própria sabedoria de Israel, no Antigo Testamento, e com questões relacionadas ao Eclesiastes, né? O Eclesiastes é um livro de sabedoria e até entra em algumas temáticas assim, por algumas vezes, alguns capítulos, eles são bem, não sei se eu posso usar essa terminologia, mas são bem trágicos, eles são bem para baixos, né? Mas em relação à sua própria existência, né? Por vezes ele se encontra, esse escritor, numa crise em que, olha, aproveita a tua vida, goza da tua vida com a mulher que você ama, porque depois que você morrer, né, isso é uma fala muito comum e conhecida do Eclesiastes, acabou, não tem mais o que fazer. Não chega a ser assim no Eclesiastes, não é uma nulidade da fé, mas aproveita a vida enquanto ela é vida, porque depois que morrer você não vai ter mais consciência disso. É um homem também do seu tempo, da sua época, que relata toda essa tragédia que, para às vezes, é a própria existência com tudo aquilo que a história vai nos colocando. Falando em tragédia, professor, você pode, assim, eu sei que o tempo é curto, mas nos dar uma definição de tragédia, porque Romeu e Julieta também entra no gênero da tragédia, assim como Hamlet. E você tem uma noção de quantas peças trágicas, se é que eu posso falar assim, Shakespeare construiu? Quantos escritos? Eu tenho que checar os números para ser preciso, né? Mas Romeu e Julieta é uma tragédia, de fato. É sempre muito visto, é sempre muito colocado como uma história de amor, né? Pois é. Porque a história de amor daqueles jovens acaba se sobressaindo muito, né? Mas é uma tragédia de fato, uma tragédia que mexe com toda aquela cidade, com todo aquele local, de forma até política, né? Tem duas famílias ali em guerra e esse conflito acaba interferindo na política local, né? Agora, uma tragédia, sim, você vê geralmente as tragédias shakespearianas lidam com nobres, nobres que nós espectadores estamos olhando para esses nobres e estamos olhando para a sua queda, né? Vai existir um momento em que a situação, o livre-arbítrio vai levá-los à queda, né? Uma desmedida do seu próprio sentimento, enfim. Né? Como, por exemplo, o Hamlet morre no final, né? A gente espera que a tragédia acabe com morte. Né? O Macbeth, que é tomado pela ambição, pela vontade de ser rei, obviamente guiado despertada também pela sua esposa, Lady Macbeth, e que vai levá-lo à sua queda, né? Dentro da literatura alemã, né, o tão conhecido
escritor, o Goethe, né? Tem lá os sofrimentos do jovem Werther, né? E tem um suicídio, porque ele está apaixonado por uma mulher que é casada, né? O personagem do livro, e acaba cometendo suicídio, né? E na época, historicamente, isso causou uma tragédia na sociedade alemã. Muitos jovens assimilaram sua própria vida com a desse jovem Werther, né? Que sofreu e cometeu suicídio e acabaram cometendo esse próprio ato, né? A influência de Shakespeare na Inglaterra não chega a tanto, né, dentro dessas tragédias. O Romeu e Julieta, eu sei que o nosso assunto é Hamlet, mas o Romeu e Julieta envolve essa questão que tem a paixão, esse romance que termina de forma trágica. Tem alguma coisa também a ver com o contexto nesse sentido, tanto nessa tragédia de Hamlet como de Shakespeare, Diego? Quando a gente fala sobre Shakespeare, é importante dizer que, e sobre suas tragédias que são tão lidas hoje, é importante dizer que na sua época ele era conhecido pelos seus poemas, pelos seus sonetos e conhecido pelas comédias. As comédias eram muito mais encenadas do que as tragédias, um gênero muito mais popular, né? E difícil de ser estudado, né? Porque uma comédia contém dados culturais, né? As situações cômicas ali lidam com dados culturais que muito são distantes contextuais, de nós, né? Então é uma comédia para a época, né? Para aquele momento. A tragédia também pode ser vista dessa maneira, ou a tragédia ela é um gênero que permanece, né? É uma tragédia shakespeariana, pode ser observada com outro autor que trata desse mesmo gênero, ou vai ter alguma diferença, porque são séculos de distância, né, Diego? Sim, o Shakespeare, quando falamos de tragédia, já existiam as tragédias gregas. O Shakespeare quebra com algumas normas, com normas estabelecidas pela tragédia grega, estabelecidas até mesmo por Aristóteles na sua poética, né? Por exemplo, a tragédia do Shakespeare não vai acontecer em um lugar apenas, não vai acontecer em apenas um dia, não vai acontecer. Então, ele quebra com alguns conceitos clássicos esperados por uma tragédia. Agora, se influenciava as pessoas na época, acho que você chegou a mencionar, não foi essa questão? Sim. Se influenciava as pessoas na época, talvez a influência fosse mais exercida pelas comédias, considerando que era um gênero muito mais popular e eram muito mais encenadas, né? Então, por exemplo, temos a Noite de Reis, né, que em inglês é Twelfth Night, é a 12ª noite, que fala sobre as 12 noites pós-Natal, encerrando o ciclo das festividades natalinas. E naquele momento se entendia, né, era a ordem nessa 12ª noite, acreditava naquela Inglaterra elisabetana, era se divertir, né, para fechar o ciclo natalino. Então, Shakespeare tem uma comédia sobre isso, sobre um momento que era vivido por aqueles elisabetanos. Você disse para mim que a Shakespeare tratava muito a tragédia em relação à nobreza, né? Uma classe social mais alta. A comédia também era a mesma coisa? Não. Ela é bem popular? Ela é popular. E as peças acabavam indo para o próprio público, na praça, no dia a dia? Sim, o foco da tragédia são os nobres. O foco da comédia é a vida coletiva. A massa, né? A população. A população. Né? Você não vai ver monarcas, dificilmente você vai ver monarcas envolvidos em uma comédia. Naquele tempo ficou uma coisa muito particular para o povo. Agora, de acordo com a escrita, com a questão da literatura da época, não era uma comédia escrachada, ou era, Diego? Não, ou ela mantinha aquele estilo clássico do mesmo Shakespeare? Shakespeare que escreve uma tragédia, ele também mantém o seu mesmo estilo ao escrever uma comédia? Ele mantém o seu estilo ao escrever uma comédia. Agora, quando a gente pensa nas comédias do Shakespeare, aliás, quando a gente pensa no teatro como um todo, eu até imaginei que você fosse, de repente, ir para esse lado, hoje o Shakespeare ele é considerado alta cultura,
né? Quando você fala em Shakespeare, está se falando em estudar uma literatura como vou dizer, considerada refinada, né? Sofisticada, etc. É importante dizer que o teatro, naquele momento, era um meio de entretenimento, as peças eram um meio de entretenimento do povo, de acesso ao povo, né? Então, existiam teatros públicos, teatros privados, os públicos ficavam do lado de fora geralmente ficavam do lado de fora dos muros da cidade, né? Junto com taverna, bordel, etc. Mas era de acesso, as pessoas podiam ir ao teatro e assistir. Shakespeare naquele momento não era uma cultura popular, não era considerado uma alta cultura. Ele vai se transformando ao longo dos séculos, né? Principalmente na Restauração, ele é resgatado como uma grande cultura. Então, alguém de classe média que escreveu tragédias dentro desse contexto da nobreza, mas que sabia se relacionar com a outra camada social Sim. mais necessitada e que, nesse sentido, deve ter dado muita esperança e muita alegria nesse contexto turbulento que a gente falou a respeito do reinado, né? Sim, certamente. Inclusive, se pensarmos quem eram os atores elisabetanos, né? Quem eram os atores daquela época? Né? Não é o que consideramos hoje atores globais, né? Que tem considerado um prestígio, etc. Nós estamos falando de pessoas que viviam, muitas delas até fora dos limites da cidade, né? Considerados até como não pertencentes daquela sociedade, né? O teatro ganha um lugar marginalizado. Ele está em um lugar marginalizado quando a gente pensa que tudo que está fora da sociedade daquela Londres está fora daqueles limites da cidade. Mas o teatro pode entrar na cidade para performar, né? E aí performa para todos. Beleza. Esse é o nosso programa Provocações Teológicas. Vamos a mais um intervalo e eu volto junto com o professor Diego para o nosso último bloco. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Provocações Teológicas, né? Vou aproveitar nesse último bloco e passar o nosso e-mail para críticas e sugestões, né? Críticas e sugestões que vocês possam nos enviar, ok? Nosso e-mail é programaprovocaçõesteológicas@gmail.com, né? Sem o cedilha e sem o tio. programaprovocaçõesteológicas@gmail.com. Então, estamos aqui ainda com o professor Diego nesse nosso último bloco, ainda falando sobre Hamlet, Romeu e Julieta, a obra shakespeariana de uma maneira geral, se é que isso é possível apenas em um programa, né? Já até comentei com o professor Diego que espero que ele retorne aqui por mais vezes para que a gente continue a falar sobre Shakespeare e outros grandes clássicos, né? Outros grandes nomes da literatura, principalmente da literatura inglesa, que é a especialidade do nosso querido professor Diego. Professor, nesse nosso último bloco, diante de tudo que a gente falou, a gente já tinha conversado que Shakespeare tem uma linguagem muito específica para o seu momento, que para muitas pessoas é uma linguagem, para aqueles que não apreciam, né, vou falar até que é uma coisa terrível, é uma linguagem rebuscada, em que as pessoas não sentem mais atração por esse tipo de linguagem, porque retrata uma época, né? Mas Shakespeare hoje, a partir não só da sua vida, é algo que é a pesquisa do professor, acredito que de inúmeros outros professores e pesquisadores no ramo da literatura também, do teatro, né? Talvez um outro programa a gente possa entrar mais nessas questões teatrais, a respeito das adaptações das peças dele, mas a importância do Shakespeare no século XXI, né? Que dificuldade dentro da pós-modernidade esse tipo de linguagem. Como é que o professor vê e como que a gente pode incentivar até essa geração e as próximas ainda a lerem Shakespeare, principalmente no contexto brasileiro? Por que ler Shakespeare? Né? Essa também é uma resposta que
acho que a gente nunca termina de responder, né? A gente só começa. E com esse começo a gente começa a refletir, né? Por que ler Shakespeare hoje, no século XXI? É uma pergunta que eu faço para os meus alunos e eu gosto de ouvi-los refletir sobre isso. Acho que é clichê falar que Shakespeare coloca o humano no teatro, mas no palco, mas de fato é isso. Não podemos esquecer do momento em que ele surge, o momento em que o humano está sendo o foco principal, né? E o humano e sua complexidade, o humano e seus medos, suas dúvidas, seus sentimentos. E quando ele coloca esses personagens no palco, ele provavelmente está pedindo que todos nós olhamos para lá e se questione. Olha o que acontece com Macbeth, olha o que acontece com Hamlet, olha o que acontece com King Lear. São humanos, são sentimentos, perdão, não são humanos, são personagens, mas são a construção a personificação de sentimentos humanos. É possível, então, ler essas tragédias e as comédias e praticamente se identificar em algum desses personagens ou se sentir até com um momento paralelo ao que esse personagem está passando dentro da peça. Definitivamente, definitivamente. É muito possível ler essas peças, e eu acho que esse é um dos motivos, não o único, mas um dos motivos pelo qual ainda lemos Shakespeare, que cada vez mais, olharmos para esses personagens e nos identificarmos com eles. E isso é um toque psicológico também, né, Diego? Porque talvez a pessoa, ao ler Shakespeare, ela possa até mesmo, nesse sentido então da psique, se encontrar, né, possa ter algum tipo de resultado, de encarar a vida, já que a gente fala sempre de contexto cultural, de uma forma diferente, né? Sim, se encontrar, se questionar. Hamlet, por exemplo, tem uma corrente da psicologia que leu Hamlet, o próprio Freud leu Hamlet, né? E traçou conceitos a partir daí, como o complexo de Hamlet, o complexo de Ofélia. Então, Shakespeare nos coloca de frente com possibilidades. Eu acho que é isso. Ele nos coloca de frente com possibilidades e pede que a gente preste atenção para aqueles personagens. E o interessante é assim, não é porque Hamlet está assim sendo produzido, realizado num contexto da nobreza, que ele não serve. Então são obras que a gente chama então de atemporais, né? Elas ultrapassam os séculos, os períodos de tempo. Sim. E mesmo que eu não seja da nobreza, eu posso me identificar perfeitamente com Hamlet. Sim, perfeitamente. Como diz Harold Bloom, no cânone ocidental, o Shakespeare, ele não pode, nem o Shakespeare, quando eu digo Shakespeare, suas obras, elas não estão confinadas em uma Inglaterra simplesmente, e elas não podem sair daquele limite geográfico, daquele limite cultural. Elas não estão confinadas a um século XVI e XVII, a uma renascença inglesa. São obras atemporais que ultrapassam isso tudo, que valem isso tudo e conseguem nos atingir hoje, né? E causar reflexões. Talvez tenha faltado esse momento para a gente falar um pouco, Diego. E a vida pessoal do Shakespeare? Casou? Teve filhos? A tragédia fez parte da vida dele ou não? Ou ele era alguém que tinha essa capacidade enorme de captar a tragédia e a comédia do próprio contexto? A gente tem informação assim sobre esse Shakespeare, sobre sua história? Temos poucas informações sobre o Shakespeare pessoa. E isso é interessante porque sabemos muito sobre Shakespeare, sabemos muito pouco sobre Shakespeare. Sabemos muito sobre o autor e suas produções, porque temos essas produções todas aí disponíveis. Você me dizer que ele mesmo era ator também, né? Ele era ator também. Mas sabemos muito pouco do homem William Shakespeare, né? Da pessoa William Shakespeare, porque esses documentos foram perdidos, pegaram fogo
no cartório local. Então, o que sabemos do homem Shakespeare? Pouco. Sabemos que foi casado com uma mulher chamada Anne Hathaway, teve 3 filhos, entre 2 meninas e um menino, chamado Hamnet, e aí a semelhança com o nome Hamlet, né? E foi para a Inglaterra, foi para Londres, saiu de Stratford-upon-Avon na Inglaterra e foi para Londres. E Londres se estabeleceu como ator, tendo uma companhia depois teatral, Lord Chamberlain, e depois The King's Men, Os Homens do Rei, que passou a ser a companhia real do Jaime I. Ele é um típico homem da literatura, histórico, importantíssimo, clássico, mas que foi reconhecido bem após a sua morte ou não? Ele já goza desse prestígio em vida, Diego? Shakespeare fez sucesso no seu tempo. Olha Tanto só. fez sucesso que recebeu do próprio rei, Jaime I, o brasão de companhia real. Então, ele era a companhia que performava para a corte, né? E esse prestígio foi aumentando e crescendo mesmo após a sua morte. E essa linguagem que a gente fala, né, a forma de escrever tão rebuscada, era comum para a época, não é isso, Diego? Assim, os grandes escritores da época, os escritores ingleses, tinham essa maneira de escrever, era algo cultural. Na verdade, é rebuscada hoje, quando a gente olha para aquela época. Muito bom. Né? Então, na tragédia, como lida com nobres, quando eu digo nobres, eu estou querendo dizer, na verdade, membros da monarquia, né? Sim. Nobres, membros da monarquia. Essa linguagem ela é aparentemente mais rebuscada. Quando você vai para comédia, você tem uma linguagem que talvez seria mais característica do coletivo, né? Mas, porque, obviamente, na tragédia, no palco, né, uma peça no palco, aqueles personagens teriam que falar como, aqueles atores tinham que falar como os nobres para poder encenar. E mesmo a tragédia retratando a nobreza, né, e a comédia mais popular, então assim, a gente tem uma ideia de um Shakespeare para todos, para todas as camadas sociais, né? Um Shakespeare acessível, era isso que a gente tinha? Sim, um Shakespeare para todas as camadas populares, aquelas pessoas que iam para o teatro para ouvir o texto, né? Ouvir o texto escrito em verso, mas com momentos em prosa também, que era um dos principais entretenimentos da época, né? Uma peça, não sei se você sabe, Lúcio, mas uma peça levava 5 horas para ser encenada. Hamlet levava 5 horas para ser encenada. Nossa. Então, hoje nós não conseguimos ficar Sim, 2 horas e meia, 2 horas no cinema, né? Naquela época as pessoas iam para ouvir, assistir, óbvio, mas principalmente ouvir esse texto. Ok. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um Provocações Teológicas. Quero agradecer ao professor Diego e eu prometo a vocês que nós teremos outros programas, né, outras provocações em que o professor Diego será aqui o nosso convidado para falarmos principalmente sobre literatura inglesa, né? Então, escreva-nos, mande a sua sugestão, a sua crítica e nos vemos no próximo programa. Um abraço a todos e todas.